Olá, tudo bom? Sejam bem-vindas a mais uma noite de reflexões nessa semana de oração para mães. Hoje o tema é sobre comunicando amor. Vamos falar um pouquinho sobre este assunto tão maravilhoso e que nos ajuda nessa caminhada materna. Antes de começar, eu gostaria de dizer que você deve ter recebido o link para o sorteio. Hoje também vamos estar sorteando 2 livros. Esses livros são para mulheres, é uma jornada para mulheres cristãs, uma jornada de 40 dias. Cada dia é um tema específico para refletir, não apenas na perspectiva materna, mas também para a saúde da mulher, para mulheres em geral, né? E não importa a idade. E ao final de cada dia existem exercícios para que vocês possam colocar de forma mais pessoal, mais íntima, tudo aquilo que estão aprendendo durante as reflexões. Então participe também do sorteio, mande para suas amigas, para elas também terem a oportunidade de concorrer a este sorteio, tá bom? O nome do livro é Recriadas, uma jornada para mulheres cristãs que estão em busca de uma nova vida. É um livro que eu gosto muito, é um livro que eu também faço jornadas através do WhatsApp, através do Instagram também. E aí vocês podem depois acompanhar minha página para entender melhor como funcionam essas jornadas. Antes de nós começarmos o tema, vamos fazer uma oração? Obrigada, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez de estarmos juntas, mães unidas em oração. Teu nome seja louvado, Senhor, porque nos deste a capacidade de gerar, de sermos mães, de ter nossos filhos e educá-los para Ti. Nós te agradecemos porque a Tua palavra será aberta e nela encontramos os princípios e todo o entendimento que precisamos. Que Teu Santo Espírito nos dê sabedoria, guie todo o nosso entendimento para aos Teus pés e contigo possamos então trabalharmos juntas, junto ao Senhor, para educar os nossos filhos para a honra e glória do Teu santo nome. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Comunicação de amor. Eu gosto muito de estudar livros, né, de pegar teorias educativas, até coisas mais antigas, que hoje nem se fala tanto. É algo que eu gosto de fazer, é até um hobby mesmo, independente da maternidade, é algo que eu já fazia antes de ser mãe, porque são temas que me chamam a atenção, né? Por que existem tantas teorias educativas e quais delas a gente deve optar? Eu costumo pensar que não existe uma regra absoluta, porque existem coisas boas e existem coisas não tão boas nessas teorias educativas. Todas elas trabalham sobre diversos pontos de vista. Então, às vezes foram médicos que desenvolveram, outros foram psicólogos, outros por educadores. Então, existem coisas benéficas que a gente pode estar estudando, debruçando-se sobre esses conteúdos, para dali a gente extrair informações boas. E existem coisas que a gente vai precisar, então, ter um senso crítico, questionar, e tudo bem por isso, né? Elas existem, de fato, várias teorias, justamente porque nem todas se encaixam nas culturas, nas diferentes famílias, inclusive também nas questões religiosas e de fé, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma dessas teorias que eu gosto, que não é necessariamente educativa, mas eu acredito que ela se encaixa. A gente pode pegar alguns princípios que este autor fala e colocar, introduzir nas teorias educativas que nós mais gostamos. E na prática, de fato, a gente desenvolve a nossa própria teoria educativa. Acho que cada mãe segue o seu próprio fluxo de vida, né, de acordo com tempo, demanda, os filhos. Algo que eu acho que é muito importante é também o temperamento da mãe, o temperamento do filho. Isso tudo a gente também pode estudar através de alguns livros muito interessantes que podem trazer para todas nós esse entendimento. Então a gente precisa se conhecer também, saber daquilo que nós somos, temos pontos positivos, temos pontos a melhorar. Nossos filhos também, eles também vêm já dotados de temperamentos, né, de traços comportamentais, e isso vai sendo adaptado ao longo da vida, ao longo da educação. E também Jesus, ele nos molda, né? Ele nos transforma. Nós somos transformadas. Nossos filhos também passam pelo processo de transformação e nós somos esse agente que Deus usa também para conduzi-los, tá? E como a gente pode, então, introduzir o amor em todos esses aspectos? Às vezes, quando a gente fala de amor, a gente pensa na questão do sentimento. E é óbvio que todas as mães amam seus filhos, né? E uma mãe cristã ainda mais sabe desse amor, dessa importância de comunicar amor. Mas eu não estou falando aqui de uma comunicação de amor apenas afetiva,
certo? A gente vai ver que o afeto ele é super importante, ele é uma das ferramentas que esse autor ele fala, e vocês com certeza já fazem uso dessas ferramentas, né? Porque é algo muito intrínseco à vida humana até, não apenas relação de mãe e filho, né? Mas de casal, amigas, enfim. E aí a gente pode pensar, né? O amor a que a gente está aqui falando é uma construção muito maior, né? Supera os beijos e abraços, tá? É um amor que a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse entendimento. Eu gosto de uma frase, que na verdade é utilizada em um livro literário, que diz assim: vocês serão conhecidos como o povo no mundo que mais ama seus filhos e que melhor os trata. Eu acho essa frase de um impacto absurdo, né? Eu acho que ela fala forte ao meu coração. Porque a gente pensa assim, quem não quer ser conhecido por isso, né? Uma mãe que não quer ser conhecida por essa frase, por exemplo. Você é conhecida como fazendo parte do povo que mais ama seus filhos e que melhor os trata. Será que é possível, dentro da maternidade, uma mãe tratar ainda melhor, amar ainda mais, né? Que é um amor que parece que a gente não aguenta dentro do coração, né? Um amor como a gente costuma falar. Quando o neném nasce, a gente fala assim, então meu coração já não bate mais em mim, bate fora de mim. Que interessante as pessoas olharem e dizer assim, esse povo trata diferente, esse povo fala diferente, age diferente. E o que será que eles fazem diferentemente, né? Aí eu vou te perguntar, você já ouviu falar da teoria do apego? Hoje tem se falado muito dessa teoria. Eu não sou, como eu sempre falo, eu não pego as teorias na sua íntegra e digo, elas têm que ser usadas 100%, porque como eu falei aqui agora, a gente tem diversas teorias, mas tem algumas coisas que eu acho muito importante, que eu quero trabalhar aqui com vocês, tá certo? Fiquem à vontade para também exporem o lado de vocês, o que vocês pensam, o que vocês conhecem. Críticas também são bem-vindas, eu também tenho críticas. Mas essa teoria, ela faz parte da psicologia sistêmica. É algo que eu pude estudar um pouquinho em algumas matérias optativas que eu tive num mestrado que eu comecei a fazer sobre família. E eu consegui ver que ele realmente é uma teoria muito, muito interessante. E eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho da trajetória dessa teoria, tá? Ela foi desenvolvida por John Bowlby, que é um psicanalista, um psicólogo também. E ele estudou crianças que foram deixadas em creches e abrigos e foram abandonadas pelos pais. E qual era o efeito emocional dessa separação? Além de estudar o efeito emocional da separação dos pais, que são os principais cuidadores, ele também estudou, por exemplo, quando essa criança já estava inserida nessa creche ou nesse abrigo, as pessoas que cuidavam delas ali dentro, né? Como é que essa criança se comportava na ausência desse cuidador? Porque esse cuidador não ficava 24 horas lá, era um trabalho que essas pessoas, essas mulheres geralmente tinham, e elas cuidavam de 2 ou 3 crianças no máximo, mas na ausência ou no dia de folga, por exemplo, como é que essas crianças se comportavam? E ele começou a escrever as reações emocionais, inicialmente dessa separação da mãe, né? E a gente, às vezes, eu falando dessa teoria em outras palestras, eu geralmente pontuo que quando eu estou lendo, quando eu volto a ler os livros, quando ele fala da separação, porque ele fala da construção e ele fala da separação, tá? Quando ele fala da separação e essas causas emocionais que geram na criança, parece que a gente está lendo um livro de terror. Parece que a gente está lendo um livro mesmo de um suspense que me deixa sobressaltada. Porque ele vai descrevendo ali as reações das crianças. Mas é realmente algo que me dói de ler. Mas é importante ter essa leitura porque faz parte de uma construção de uma maternidade onde eu quero olhar para a maternidade de uma forma onde eu consiga transmitir esse amor e transmitir de uma forma segura, que é o que John Bowlby fala. Que o amor, ele pode ser transmitido de diversas formas. Então, existe uma classificação onde existe o apego seguro, existe o inseguro ambivalente, existe o inseguro esquivo e existe o desorganizado. Quando ele pontua esses estilos de apego, a gente pode pensar, lógico que a gente não consegue reproduzir igual em todas as famílias. Então, existem as famílias que têm, por exemplo, o apego seguro, a relação de mãe e filho, mas que não vai ser exatamente igual em uma outra família. Existem características que demonstram que ali há um apego seguro. O que seria esse apego seguro?
existe construção de relação onde haja confiança, onde as necessidades deles sejam satisfeitas. E a gente está falando de que necessidades? Necessidades emocionais. Porém, a gente pode pensar, uma criança muito pequena, como eu disse, eu pontuei para vocês um pouquinho ontem, a partir de 2 até 3 anos é quando ela começa a ter uma organização melhor das emoções, né? A gente pode pensar, como é que ela entende amor? Ela entende através do cuidado, ela entende através do toque. Então, uma criança quando nasce, existe, por exemplo, a preconização de colocar em contato direto com a mãe, pele a pele, para justamente ela sentir o calor humano da mãe, sentir o cheiro, né? Sentir o afago, o carinho. A criança já está acostumada a ouvir o batimento cardíaco da mãe. Então, colocar essa criança sobre a mãe faz com que ela se sinta segura. Então, inicialmente, na vida da criança, essa demonstração de amor, eu não uso tanto a palavra apego, tá? Mas eu uso essa demonstração de amor, ela precisa ser prática. É o pegar a criança, é o cuidar, o trocar da fralda quando ela precisa, é alimentar quando ela precisa. Então, na criança pequena, a gente consegue dar pontuar essa rotina de cuidados como uma comunicação de amor. A criança entende que ela é amada quando ela é suprida. As necessidades dela são respondidas conforme seja a necessidade dela e não conforme o que queiram dar a ela. Agora a gente pode pensar, ao longo da infância e ao longo da adolescência, o que é que muda? Não muda muito. Sabe o que muda? As crianças começam a se comunicar. Elas começam, por exemplo, a levantar sozinhas e irem ao banheiro. Elas começam a levantar sozinhas, abrir uma geladeira, pegar uma comida. E aí vai, ao longo dos anos, elas vão então se aprimorando de forma motora, de forma cognitiva, e elas se tornam mais independentes. Acontece que mesmo sendo independentes, entre aspas, elas também precisam de demonstrações práticas de cuidado, para que elas se sintam amadas. Lógico que você incentivar a independência, ela é válida, faz parte do desenvolvimento infantil. É necessário, até para um controle motor, a criança ter independência, para que ela possa se desenvolver, explorar o ambiente. Mas a gente também precisa ter cuidado, porque a independência em demasia faz com que a criança ou o adolescente entenda que ele não é amado, que ela não é amada. Isso é um problema, porque essa comunicação de amor vai sempre estar relacionada com atitudes práticas. Então, o falar que ama, o estar próximo nos momentos é ótimo, é válido, é necessário. E a gente vê que ao longo dos anos existe uma interrupção nessa conexão. É algo que eu sempre falo, por exemplo, em encontros de mães e filhas. É um encontro que eu faço para mães de adolescentes. Então, a gente sempre pontua, precisa existir um relacionamento íntimo. Claro que não vai ser contínuo, como, por exemplo, um bebê recém-nascido, que ele precisa para tudo, para andar, ele não anda, né? Ele precisa para se locomover da ajuda da mãe ou de um cuidador, ele precisa de alguém para alimentar, ele precisa de alguém para trocar a fralda, ele precisa de alguém para tudo. Mas óbvio que a gente não vai ter uma relação ininterrupta com os adolescentes. Porém, existe sim a necessidade de conexão, existe a necessidade de comunicar amor, satisfazendo as necessidades. Muitas vezes o adolescente ele não consegue falar qual é a necessidade que ele tem. Ele é assediado o tempo todo por informações, e geralmente a necessidade que eles têm é de aprendizado, é de conteúdo, né? É de entendimento, de raciocínio, cognição. A gente então precisa estar muito atenta a essas necessidades. Como a gente pontuou ontem, a questão de planejamentos é readaptar os planejamentos que fizemos, né? Porque ele precisa mudar ao longo do tempo, de acordo com as faixas etárias, para que a gente possa ter discernimento e, opa, eu preciso agir aqui nesse momento. Às vezes não vai ser dito. Muitas vezes sim. Isso vai depender um pouco da relação que se tem. Como eu disse no início, vai depender um pouco até do temperamento. Se é uma criança ou um adolescente mais introspectivo, ele não vai falar tanto do que ele precisa. Então, a gente precisa ter um olhar atento, compreendendo quem é aquela criança, como ela se comporta, quais são as atitudes que ela tem quando ela precisa de ajuda e agir. Essa é a nossa função materna. A gente falou sobre isso no início. Às vezes fica vago, né, falar de função materna, mas de forma prática é isso. Nós, enquanto mães, precisamos ter esse conhecimento mais aprofundado desse temperamento dos jovens e das crianças para que a gente possa agir na hora certa. E por que isso é importante? Se eu quero construir, por exemplo, uma relação segura, se eu quero construir uma relação segura, de comunicação de amor segura, onde a criança se sinta confiança, ela se sinta acolhida,
Então, eu preciso estar atenta para isso. Mas, se eu não estiver atenta, a criança vai desenvolver, então, uma desconfiança, uma sensação de que não é amada e provavelmente essa relação vai estar sempre desorganizada. Ou ela pode não ser desorganizada o tempo todo. Ela pode ser como, por exemplo, o inseguro ambivalente. Ora, existe uma certa segurança, ora, existe uma completa insegurança, uma sensação de vazio, de que a criança e o adolescente estão soltos, que não estão amparados, não estão sendo observados, não estão sendo compreendidos, entendem? Então, a gente precisa entender como temos construído essa relação. E é claro que, mesmo que hoje já estejam numa fase avançada, já na adolescência, isso sempre pode haver um resgate e uma reconstrução. Deus é o Deus que pode todas as coisas. O fundador dessa teoria, por exemplo, ele fala sobre as teses de amar e do desamar, sobre o separar e sobre o perder. Então, quando há um comportamento, por exemplo, de separação, de uma remoção dessa continuidade na relação materno-infantil, existe uma sensação de perda, chega a ser até quase como luto, né? Ele descreve isso nas crianças que sofrem essa separação dos pais. Claro que o caso dele, ele analisou casos extremos, mas ele analisou justamente para que possa trazer a nosso raciocínio que de fato isso acontece. As crianças podem ser, sim, expostas a emoções complicadas, que elas não sabem lidar. Então, isso vai ter muita importância em como estamos construindo essa relação. Ele, obviamente, analisou essa teoria, só para colocar um pouco mais para vocês, um contexto, após o período de guerra. Então, as crianças também ficaram órfãs nesse período, né? Muitas famílias foram esfaceladas. E depois ele fala um pouco sobre essa questão da reconquista da criança por direitos. E quais são as repercussões, por exemplo, na vida adulta, dos estilos de apego na infância? Então, se eu construir uma relação segura, ou se eu estou construindo uma relação insegura ou ambivalente, qual é a repercussão disso no futuro? O adulto, ele pode, então, ser um adulto que tem grande confiança nas suas relações, ou desconfiança. Mas, assim, essa confiança vai partir dele para com ele, né? Ele é uma pessoa que foi construída de acordo com um relacionamento de confiança, ele vai, então, conseguir desenvolver relacionamentos de confiança. Não vai depender muito do outro, vai depender muito mais dele. Ou da desconfiança. Essa segurança emocional também vai estar repercutindo na vida adulta. Normalmente, uma construção segura na infância gera adultos seguros. A questão da dependência versus da independência, às vezes a gente acha que não, deixa solto, vai ser independente. Isso gera uma relação de desconfiança no futuro, sim. E uma desconfiança para consigo mesmo. O adulto pode não se sentir capacitado, talvez, para realizar alguma função, justamente porque teve uma relação de insegurança na vida infantil e adolescência. E aí ele constrói vínculos e laços afetivos baseados nessa construção. Então, vai haver uma construção matrimonial, vai haver uma construção no futuro dos nossos filhos, né? Com os filhos deles, de acordo com aquilo que eles receberam. E óbvio que isso pode mudar. Aqui eu tô falando ainda sobre uma perspectiva humana, tá? A gente fala sempre da recriação, que Deus é capaz de reconstruir, que Deus é capaz de mudar essa história. Eu gosto de pontuar para vocês um verso, quero que vocês abram a Bíblia, para que não fique confuso algumas questões. Em Hebreus 12, no verso 6, diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E aqui a gente pode pensar, como é a comunicação de amor de Deus para conosco? Será que Deus ele usa de que recursos, né? A disciplina é um recurso de amor. E quando a gente fala de disciplina, também não vou falar muito sobre esse tema agora, porque não é o foco, mas às vezes as mães se confundem sobre a questão de disciplinar positivamente sem a punição ou sem a disciplina, né? De fato. Onde apenas a disciplina passa a ser apenas um recurso argumentativo. A argumentação ela é válida, mas ela não é a única ferramenta para se disciplinar. Podemos usar ferramentas de disciplina com amor. A Bíblia fala que a estutícia vem do coração. Eu quero que vocês raciocinem sobre isso. Porque a gente pode disciplinar com amor, mas aplicando sim ferramentas de punição, de sanção de algumas questões, né? A conversa ela é válida, mas a remoção da exposição a algo que está fazendo com que os nossos filhos tornem-se rebeldes ou tornem-se pessoas
ainda mais que se desvinculam dessa relação que a gente quer ter de aproximação, né? Então a gente precisa pensar sobre esse aspecto. Deus usa a disciplina como ferramenta de amor e a gente também pode utilizar. E o amor, ele deve ser seguro e deve ser sempre comunicado em todos os momentos, seja desde a vida intraútero, né? Como a mãe cria essa relação com essa criança, ou até pré-natal, como a mãe se prepara para viver essa gestação, durante toda a infância, durante a adolescência, a juventude, no adulto e também entre os casais. Existem também a teoria do apego para falar sobre os casais, é algo que eu não vou falar hoje, tá? Mas o foco é que a gente precisa resgatar este amor. A gente precisa resgatar essa relação de segurança com os nossos filhos. Então, toda vez que você lê a palavra apego, por exemplo, pense na palavra segurança. Precisamos e podemos, porque Deus, ele quer que a gente tenha uma relação de segurança, onde nesta segurança existam os princípios da palavra de Deus, né? Existe até uma charge que tem assim, parecendo um muro, né? E um amigo fala pro outro: ah, esse muro aqui é ruim, eu vou pular. E quando ele pula, ele fala: não é um muro, é uma barreira de proteção. E ele pula e cai no precipício. Acho que você já deve ter visto. Então, a gente pode pensar, essas barreiras não são apenas para limitar, elas são barreiras de segurança. A relação baseada no amor e na segurança, na disciplina bíblica, ela é uma relação que vai fazer uma barreira de segurança. E somente nós, enquanto mães, podemos erguer essas barreiras, usando, obviamente, a Bíblia como os princípios que falamos no primeiro dia, com todos os planejamentos e adaptações que falamos ontem. Eu peço que vocês, então, juntem essas ferramentas e construam a sua própria teoria educativa, como eu disse no início. A gente, então, usa quais outras ferramentas? Eu falei no início, o beijo, o colo, são ferramentas que a gente já usa, mas a gente ter mais esse contato físico, porque isso é humano. A gente estar próximo dos nossos filhos. E a gente está vivendo um período de pandemia onde a gente está distante de muitas pessoas. Mas nossos filhos estão conosco, ou talvez seus filhos já estejam fora de casa. Mas buscar ferramentas onde você possa estar resgatando esse contato. Como, por exemplo, mesmo à distância, o incentivo, o elogio, as confissões, passar tempo juntos, né? Ter os momentos de apoio, apoiar as decisões, mesmo que essas decisões sejam falhas, por exemplo, para as mães aqui de adolescentes, de jovens, mesmo que eles falhem, você dar o suporte, dar o apoio. A ferramenta da disciplina, ela pode estar completamente de mãos dadas com todas essas outras ferramentas. Era essa nossa reflexão de hoje. Peço que você possa estar pensando um pouquinho para que a gente possa finalizar nesse texto de Mateus 23, 37. Eu acho esse texto lindo, lindo, maravilhoso. Jesus mostra ali o quanto ele queria fazer isso, que ele expressou através dessas palavras. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Quando nós mães, nos apegamos a Jesus, nós estamos debaixo das asas dele, fica muito mais fácil comunicar esse amor. Fica mais fácil reproduzir aquilo que eu vivo. Então, que nós possamos estar nos aproximando de Jesus, que nós possamos estar tendo uma relação de segurança com ele, aprendendo dele todo o amor que ele emana para nós e comunicando esse amor para os nossos filhos. Então, a gente ensina aquilo que a gente vive, é muito mais fácil. Vamos orar? Obrigada porque teu amor é muito maior do que todas as nossas debilidades. Que nós possamos resgatar uma relação de carinho, de amor, de amparo, e que dentro desse amor também haja toda a disciplina que aprendemos na tua palavra, toda a correção que precisamos dar para os nossos filhos, principalmente as orientações que precisamos passar adiante para eles. Mas principalmente que eles vejam em nós uma relação contigo, de amor, de apego ao Senhor, como nosso único Deus, nosso único Salvador, e que eles possam também sentir a necessidade de desenvolver contigo essa relação. Perdoa as nossas falhas, que o teu Santo Espírito habite em nós e nos faça mulheres e mães renovadas em teu amor, para transmitir esse amor para nossos filhos. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.